Nosso convidado de hoje é Rubens Marcon. Vamos conversar sobre um dos vícios que muito infelicita o homem, a inveja. No Momento Espírita, veremos a mensagem que tem por título O Grande Doador. Quase sempre o homem é o causador de seus sofrimentos materiais e morais. Os sofrimentos materiais muitas vezes independem da sua vontade. Já os de ordem moral, decorrentes do orgulho ferido, do ciúme, da ambição desmedida, da inveja, são torturas da alma que cria para si. Aquele que sente a inveja e o ciúme vive atormentado. O objeto da sua cobiça está sempre presente, infelicitando-o. Muitas vezes, o homem cria para si necessidades factícias e ele seria bem mais feliz se soubesse restringir seus desejos e olhar sem inveja aquele que lhe está acima. O tema de hoje será a inveja. Vamos conversar com Rubens Marcon depois do Momento Espírita. Ele não tinha o diploma de médico. No entanto, utilizou a medicina do amor para levantar paralíticos, curar cegos e restaurar portadores de hanseníase. Não era advogado diplomado. Contudo, ninguém quanto ele se elegeu como o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Ergueu sua voz para defender a mulher. Esteve em casa de desprezados cobradores de impostos, afirmando com seus atos a isenção de preconceito aos excluídos da época. Ele não possuía fazendas, nem herdades de qualquer sorte. Mesmo assim, estabeleceu um novo reino na terra. O reino do bem, da paz, do amor. E para isso, se serviu da intimidade dos corações. Não improvisou festas, mas compareceu às que lhe foram tributadas com sua presença, enriquecendo-os com vivas e anfitriões. Sem deter títulos na área específica, tornou-se o consolo dos tristes e desprezados, acenando-lhes com perspectivas de bom ânimo e esperança. Conhecedor da alma humana, detectava-lhe as dores e a confortava. Por isso, devolveu o filho à pobre viúva de Naim, que o acreditava morto, e às irmãs em Betânia, o irmão enterrado há dias. Não era professor consagrado, tendo-se feito, porém, o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não recebeu lauréis ou premiação alguma. Apesar disso, foi o maior criador e contador de histórias de que a humanidade já teve notícias. As suas parábolas revolviam os pensamentos dos que as ouviam, e até hoje são recontadas e reflexionadas. Não teve lugar entre os doutores da lei, não ocupou cadeira no sinédrio. Criou antes a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Incompreendido, sofrendo amarguras desde o lar, reconfortou a todos que o buscaram. Ao desprezado Zaqueu, conforta com sua presença, afirmando assim que ele era filho de Deus e credor do seu amor. A equivocada da Samaria oferta a palavra lúcida e o convite à nova jornada. Ao moço rico, diz da pressa de atender a mensagem do reino que ele apresentava. Tolerando aflições sem conta, semeou a fé e a coragem, apresentando-se como aquele que cuida de todas as ovelhas que lhe foram confiadas. Ferido embora, pensou as chagas morais das mulheres sofridas, do sirineu que o auxilia no transporte do madeiro, da mão benevolente que lhe enxuga o suor da face. Supliciado, vilipendiado pelos homens, expediu a mensagem do perdão em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento, orando ao Pai por todos e entregando mãe e filho um ao outro.
vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não tinha posses materiais, era um carpinteiro. Mesmo assim, engrandeceu os celeiros dos séculos. E até hoje, continua a ser despenseiro fiel e prudente, zelando pela humanidade inteira. De braços abertos sempre. Seguindo o exemplo de Jesus, mesmo anônimo ou aflito, apagado ou esquecido, atende à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Oferece o teu coração e, em homenagem ao divino amor na terra, serve com o que tenhas, onde te encontres. Se não és um portentoso luzeiro, sê a lamparina acesa na janela da pousada, como um aceno de esperança ao viajor perdido na estrada. Pensa nisso. Vimos a mensagem O Grande Doador, que faz parte do CD Momento Espírita, número 15. Está conosco Rubens Marcon, que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Maringá e membro do Conselho Deliberativo da AMEM, Associação Espírita de Maringá, com quem vamos conversar sobre a inveja. Olá, Rubens, é uma alegria muito grande ter você neste programa. Quando nós falamos em vícios, logo pensamos naqueles que estão mais expostos, como, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, a drogadição. Mas sabemos que existem outros tão prejudiciais como estes, como, por exemplo, a maledicência, o egoísmo, a vaidade, a inveja. Vamos refletir hoje sobre a inveja. O que é a inveja? É uma imperfeição humana, né? Os nossos espíritos ainda, na sua trajetória de evolução, traz a inveja ainda como uma imperfeição. E nessa imperfeição tem-se o desejo de obter, né, das pessoas aquilo que elas consideram, então, possível para si mesmas. Porém, sem um esforço próprio, buscam através da inveja as conquistas materiais e as conquistas também das ascensões que as pessoas têm. Mas elas são geradoras de muito desgosto, de muita infelicidade a essas pessoas. E nós poderíamos considerar então que é um vício. E é um vício que vai causar sofrimento tanto na pessoa que é invejosa, como nas pessoas em que ela atinge, porque é um sentimento torpe de difícil controle por parte do vicioso. E o que é que motiva a inveja? São diversos, né, os motivos, mas os bens alheios, né, a pessoa que tem algumas vezes o olhar para as conquistas do outro, né? Também está relacionado aos sucessos que as pessoas têm nas suas profissões, nas artes, né? Os artistas e assim por diante. E vem aí o interesse de superar essas pessoas ou de diminuí-las, né? É onde entra então esse aspecto de nós podermos analisar a pessoa no uso de uma roupa diferente, né? De um calçado da moda, né? Até mesmo um brinco, né? Um simples brinco que uma pessoa utiliza, uma pulseira, né? E também vai por aspecto, nós podemos analisar, dos elogios falsos ou dos falsos elogios, né? A pessoa fala, mas ela fala de uma forma que ela gostaria de estar naquela posição, ou com aquela coisa que ela está visualizando, né? Então, os bens alheios e o sucesso dos outros, preferencialmente, são os objetivos que o invejoso tem em meta. E isto causa tanto sofrimento nas pessoas, não é, Rubens? A pessoa sofre muito por esse desejo, por esse sentimento, né? Mas o princípio originário das paixões está na natureza. O abuso dele é que causa o mal. Nós podemos considerar a inveja como uma paixão? Podemos sim.
é uma paixão que Allan Kardec nos coloca que sobrepõe a lucidez e a razão do indivíduo. Allan Kardec, na doutrina espírita, ele tratou dessa temática na pergunta 933. Então ele nos diz assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos, ele pergunta, né, materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os espíritos que o ajudaram na confecção, né, na formatação da doutrina espírita, disseram que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então a inveja, nos responde os espíritos benfeitores espirituais que nos trouxeram esses informes na pergunta 933, que a inveja é sim, né, uma paixão que causa esse transtorno ao indivíduo. Porém, nós poderíamos dizer que a paixão não é sempre um mal, Ivone. A paixão bem direcionada, ela é um bem. A paixão pela minha profissão, a paixão pela minha família, de forma organizada, de forma ajustada, né? Porém, quando a paixão parte para o campo da desorganização, né? Quando a paixão ela é extremada, aquele que trabalha de forma exagerada pode até ter transtornos na área da sua saúde. Mesmo, né? Para o bem, né? Mesmo para o bem. Aquele que coloca, então, paixões no trato com a sua família, algumas vezes ele pode tornar-se um ciumento que acaba perturbando a sua relação familiar com o cônjuge, com os seus filhos. Então, a paixão é um mecanismo de desenvolvimento para as nossas almas, quando bem equilibrado e bem direcionado. Porém, quando ele entra nesse aspecto da inveja e de outros vícios que nós carregamos ainda, ele é perturbador. Você se referiu à questão 933, né? Nós lembramos aos nossos telespectadores de que essa questão está em O Livro dos Espíritos, né, Rubens? Que é a obra básica do Espiritismo, onde vão encontrar respostas a todos os assuntos, né, Rubens? E, Rubens, você poderia nos falar de que forma a inveja se expressa? Eu acredito que eu já antecipei, mas as críticas é uma forma de expressão da inveja. Críticas azedas, né? Críticas perturbadoras, não críticas salutares, críticas que proporcionam ao indivíduo mecanismo de autoanalisar-se e desenvolver os seus valores morais, né? Mas a crítica destrutiva, né? Quando se tem um trabalho, por exemplo, seja na literatura, seja nas artes, né? Ou seja profissionalmente, então vai haver críticas... Ou mesmo nas ações, né? Nas ações diárias também, né? Aquela crítica perturbadora. E também ela se torna no campo da ofensa, da agressão. Já que eu não consigo ter, não tenho, vou ofender o meu semelhante. Certo. Rubens, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorrem sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, a Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análises sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos.
hoje estamos conversando com Rubens Marcon. Estamos falando sobre a inveja. Antes de retomarmos o assunto, queremos lembrá-los de que os programas O Espiritismo Respondem podem ser assistidos também através do site amemmaringá.com.br. Rubens, sabemos que toda imperfeição moral gera infelicidade. É o caso da inveja? O invejoso é um ser infeliz? Sem dúvida. Ele vive, segundo o Evangelho, ardendo em contínua febre por aquilo que ele almeja, né? E nós podemos trazer para o campo de uma análise dentro da doutrina espírita nas questões obsessivas. Porque nós, espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. Então, quando nós pensamos, nós atingimos exatamente os espíritos que pensam como nós também. Ou seja, a faixa de vibração em que nós estão também aqueles que pensam da mesma forma. E o invejoso, então, ele tem uma faixa de pensamento em que ele tende às obsessões, ou seja, quando os espíritos ainda imperfeitos, né, ainda voltados para o mal, conosco trabalham nessa mesma faixa, podem nos levar à obsessão simples, por exemplo. É aquela inveja, então, aquele desejo que nos leva a obter aquilo que o nosso semelhante tem, ou aquilo que ele conquistou, né, de uma forma ainda, digamos, mais serena, mais tranquila, que é possível, através da prece, da oração, da participação na nossa casa religiosa, especialmente na casa espírita, de afastar, né, esse nosso vício, digamos assim, esse nosso pensamento que gravita nessa faixa, e eliminar, digamos, essas obsessões, esses acompanhamentos de espíritos que nos facultam, então, desenvolver a inveja em nós. Essa obsessão simples que você está se referindo é uma ideia fixa? Sem dúvida. Né? É uma ideia fixa que vai se transformando, se nós deixarmos, num ponto que Allan Kardec chamou de segundo estágio de fascinação. Né? Ela vai se fixando em nós e aí então poderá provocar a cólera, o ciúme, algo já mais gravoso no ciumento, e ele, no invejoso, né? Através do ciúme, e ele vai então tornar-se infeliz, infelicitando também aquele que ele está invejando. E Allan Kardec diz que esse nosso pensamento fixo, essa fixação de ideia, poderá também desenvolver-se num crescimento para o que ele chamou de subjugação. Seria quando o invejoso, então, odeia, quando ele torna essa raiva vingativa, né? É um campo, então, em que já perde muitas vezes o comando das suas próprias ideias e dá, então, vazão às ideias dos espíritos que estão trabalhando junto com ele nessa mesma faixa de vibração, e aí, consequentemente, terá mais dificuldade, precisará de uma assistência espiritual, amorosa e fraterna para poder livrar-se, digamos assim, do seu vício, da sua problemática. Então, Rubens, nós podemos dizer que a inveja, ela é realmente uma imperfeição moral. Podemos. Allan Kardec também tratou no Livro dos Espíritos, na pergunta 73 até 75, dessa temática. Ele nos ensina que nós temos um instinto e que o instinto é uma espécie de inteligência, porém sem raciocínio. Ou seja, os animais irracionais, né? Exatamente, eles têm inteligência, mas não têm raciocínio. No hominal, nós passamos a raciocinar. Então, nós passamos a ter a visão do bem e do mal, do certo e do errado. Então, ele nos diz que, através do instinto, nós provemos todas as nossas necessidades. Ou seja, no começo, a necessidade da alimentação, da moradia, da defesa própria, o instinto nos levava a tudo isso antes do raciocínio. Hoje nós raciocinamos na conclusão de tudo isso. Então, Allan Kardec diz que nós podemos dizer que a inveja é uma imperfeição moral do indivíduo. E Allan Kardec já nos dá o receituário também
para nós buscarmos a nossa melhoria. Ele finaliza na pergunta dizendo: com o exercício de sua vontade e disposição íntima, esse doente, né, da moralidade poderá então mudar o seu comportamento. E é o que a doutrina espírita nos propõe: mudança comportamental, mudança de atitude, né, desde que ela seja sempre voltada para as imperfeições, para essas deficiências da nossa moralidade, para que nós possamos então ter a força de nos pautarmos pelo exercício do bem. Isso nós podemos estender à cura da obsessão a que você se referiu também, não é? Perfeitamente. Qualquer relação que nós tivermos com o campo da espiritualidade que ainda esteja ligado às imperfeições que nós carregamos junto à imperfeição dos espíritos que conosco estão comungando do mesmo propósito, quando nós partimos para a mudança do nosso comportamento, ou eles mudam conosco, ou eles vão então nos deixar para que nós possamos fazer a nossa caminhada de regeneração. E qual é, Rubens, a contribuição que a Casa Espírita oferece para vencer esse problema, esta dificuldade? Devemos sempre lembrar que a Casa Espírita é o local em que o Evangelho de Jesus, né, se faz presente. A doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho de Jesus redivivo. Ou seja, vem sendo trabalhado na mesma condição que Jesus nos proporcionou através da sua fala, do seu ensinamento e da sua prática, à luz da doutrina espírita. Ou seja, aqui na Casa Espírita, ou lá na Casa Espírita, nós vamos sempre receber orientações dentro desse Evangelho, à luz do Espiritismo, que nos remete à imortalidade da alma, à reencarnação, à pluralidade das vidas, né? A mudança, inclusive, de uma faixa vibratória para outra. Então a Casa Espírita nos recebe, nos proporciona as palestras públicas, que nós chamamos, sempre voltada para a evolução moral do indivíduo, nos proporciona um atendimento fraterno, que é conversar a respeito das nossas problemáticas, oferece o campo dos passes magnéticos, né, o passe espiritual que a Casa Espírita oferece, vai mudando as nossas vibrações, a água magnetizada, né, que traz fluidos benéficos para as nossas mudanças. Então a Casa Espírita está aberta para ajudar, sim, a nossa transformação. O apóstolo Pedro assinalou que o amor cobre a multidão de pecados, que o bem anula o mal. Desta forma, nós podemos dizer que a virtude combate a inveja? Perfeitamente. Primeiramente, como nós falamos, o raciocinar, né, o ter a inteligência e o raciocínio, nos remete também à segunda parte do Livro dos Espíritos, que faz parte da codificação kardeciana, onde Allan Kardec colocou 10 leis naturais, né? Ele abre com a lei natural, coloca as 10 leis, como a de progresso, lei de sociedade, lei de trabalho, finaliza com a lei de amor, de justiça e de caridade, e ainda fecha falando das nossas condições morais. Então, esse capítulo que Allan Kardec abre é exatamente para nos falar que o bem é caminharmos de acordo com as leis naturais que o Criador nos oferece. E quando nós nos desviamos, então, nós devemos compreender que estamos transgredindo essas leis naturais, aí onde nós falamos que existe o mal. Então, quando nós trabalhamos nesse aspecto, nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes. Quando eu colaboro na lei de amor, na lei, né, da justiça, da caridade, quando adentro a uma casa para colaborar na instituição que oferece o agasalho, o pão, a orientação espiritual, eu vou transformando também as minhas viciações, as minhas perturbações nesse caminho do bem. Rubens, nós agradecemos a sua participação, esperamos tê-lo muito em breve conosco. Queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.